Saúde do homem, veja como amenizar os sintomas da andropausa. Crianças e histórias em quadrinhos. Na edição de hoje, o Plano Aberto mostra como os gibis podem ser usados na educação. E a gente traz ainda as opções para você que vai curtir o Réveillon na região. Olá! Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, 83% dos homens não conhecem os sintomas da andropausa, que é a menopausa masculina. Ela não tem características tão marcantes quanto a menopausa, mas pode causar indisposição, perda de pelos, diminuição do interesse sexual, além de irritabilidade. Homens a partir dos 35 anos estão mais predispostos a desenvolver algum sintoma característico da andropausa. A repórter Águida Martins traz mais detalhes sobre o assunto. A andropausa não é igual para todos os homens, mas todos experimentam alguma diferença no modo de sentir a vida durante o processo de envelhecimento. E para dar mais detalhes sobre esta fase na vida do homem, eu entrevisto agora o endocrinologista Dr. Tiago Versiani. Doutor, para começar a conversa, quais as principais alterações nessa fase? Bom, na verdade, igual a gente estava falando, é um processo, né, que acontece geralmente de uma forma mais gradativa, né, de redução dos hormônios masculinos, né? Isso não é sentido por todo mundo de uma forma igual, tá? Exatamente por ser uma coisa lenta, às vezes a gente não percebe os sintomas que ocorrem, né? Mas assim, quando existem alguns sintomas, a gente vê muito na área da libido, né, uma redução de desejo sexual que pode acontecer, eventualmente uma dificuldade de ereção, né? Uma redução de força muscular também, já que o hormônio masculino que vai reduzindo, uma perda de massa óssea, que às vezes não dá muitos sintomas, a gente pode ter algumas fraturas, o início de uma osteoporose, e alguns sintomas de ordem mais geral, assim, uma redução de fadiga, uma certa irritabilidade, alterações de humor, isso tudo pode acontecer, né? Mas, como a gente diz, nem sempre de uma forma homogênea para todo mundo, né? Alguns têm alguns sintomas, outros não têm nada, né? E alguns têm mais intensos. E quais os tratamentos indicados, doutor? Pois é, quando ela já está diagnosticada, existem sintomas, existe um quadro laboratorial de uma baixa, uma queda acentuada, mas pelo menos uma queda, né, nas taxas hormonais, o tratamento indicado é reposição hormonal. A gente tem agora no Brasil alguns tipos diferentes de reposição, através de gel, mas também as injeções, algumas trimestrais, mas o mais comum é a gente usar, por enquanto, ainda as injeções mensais ou quinzenais da reposição do hormônio masculino. E, doutor, o que fazer para amenizar um pouco esses sintomas? Bom, primeiro, para o próprio conhecimento, né, das alterações do processo, né, de envelhecimento que acontece, então quando a gente já sabe que isso vai acontecer, a gente acaba ficando mais tranquilo, sabendo que isso é uma fase natural da vida, mas que se estiver trazendo muitos empecilhos, né, muitos problemas, existe como amenizar. E a outra forma, existem alguns aspectos de ordem geral, assim, que não são específicos para as doenças, mas que ajudam no envelhecimento de uma forma geral, que é a manutenção dos exercícios físicos, né, tanto os exercícios resistidos, né, de força muscular mesmo, quanto os exercícios que aumentam a capacidade aeróbica, né, assim, os exercícios aeróbicos mesmo, que a gente, né, natação, corrida, caminhada, etc., e alimentação, né, que acaba sendo parte fundamental de qualquer tratamento de saúde, né? Então, manter uma alimentação balanceada, equilibrada, com todos os elementos, os nutrientes necessários. O homem, então, não precisa ficar preocupado, né, doutor? Não, existe um tratamento, né? Então, assim, havendo sintomas e eles incomodando muito, procurar assistência para poder, pelo menos, mitigar o sintoma. Doutor, muito obrigada pela entrevista. A andropausa ocorre lentamente, pois a queda dos níveis de hormônios acontece de forma gradual, mas caso você identifique alguns dos sintomas citados durante a entrevista, você deve procurar uma unidade de saúde mais próxima da sua casa para o tratamento correto. Confira as atrações culturais do fim de ano na região. No domingo, a Sociedade Musical São Sebastião se apresenta às 11 da manhã,
na Praça Gomes Freire, em Mariana. O evento é gratuito e faz parte da programação do projeto Música com Classe. Outras informações pelo 3558-2315. No dia 31, a Festa da Virada em Lavras Novas, distrito de Ouro Preto, acontece em frente à Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres. O evento gratuito terá música ao vivo e começa às 11 horas da noite. Outras informações pelo 3554-2055. Também na quarta-feira, o distrito de Rodrigo Silva recebe show com banda local, a partir das 11 horas da noite. O evento é gratuito e acontece na Praça Santo Antônio. Outras informações pelo 9679-5145. Entre no nosso blog e confira outras atrações do fim de ano na região. Acesse tvufop.blogspot.com.br. Mais do que um passatempo, as histórias em quadrinhos representam um valioso instrumento para despertar o gosto pela leitura. A associação entre texto e imagem contribui para a alfabetização de crianças e atrai a atenção de jovens e adultos. Atualmente, além dos personagens que já se tornaram famosos no imaginário brasileiro, como os da Turma da Mônica, clássicos da literatura têm sido adaptados para os gibis. Com linguagem moderna e ilustração impecável, obras com décadas de existência têm cativado fãs de todas as idades. Veja na reportagem. Realidade e ficção contadas por meio de imagens e palavras. Trabalhar a história em quadrinho é trabalhar basicamente a boa leitura do aluno. O aluno que consegue perceber os elementos vérbico-visuais, ele vê a palavra, ele lê. Ele vê a imagem, ele lê, e ele concatena essas informações. Esse aluno ele está mais hábil para enxergar o mundo, ele enxerga melhor. Ele apresenta a leitura de nuances, isso é muito bom. Além de ser usado como entretenimento, o gibi tem se tornado importante aliado do professor em sala de aula, para incentivar a leitura e promover a capacidade criativa. O quadrinho em sala de aula ele tem esse poder do compartilhar por essa imagem que é visual e que consegue traduzir também não só o que você vê para fora, mas o que vem de dentro para fora. O amor, o afeto, né, os conflitos, as angústias, tudo aparece no desenho. Então o quadrinho tem essa linguagem que permite esse acesso ao mundo exterior e interior. O aluno que lê quadrinho, o aluno que gosta desse universo visual, ele está muito mais apto a entender o mundo nosso cheio de conexões e de interrelações muito complexas. Felipe e Eduardo fazem parte da equipe do cartunista Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. Nas horas vagas, eles trabalham para divulgar e incentivar a produção de quadrinhos. Qualquer quadrinho ele tem uma função didática interessante, desde que o professor que esteja passando essa matéria se interesse pelo assunto. É muito mais a questão de como relacionar com o interesse do aluno, assim com o seu próprio conhecimento do material. A gente não gosta muito de pensar nessa lógica de que criatividade é uma coisa que se nasce com ela e se você nasceu sem, acabou, você vai ser pro resto da vida um sujeito enfadonho, né? A gente acha que é um treino, imaginação, criatividade, são coisas que você treina. Existe muito, até uma limitações pessoais que a gente se coloca de não sei desenhar, ou então não tem ideia. E a gente tenta acabar um pouco com esses preconceitos pessoais nossos na hora da produção. A ideia é que realmente ideia não se tem, ideia se acha. E principalmente a gente fala muito que não precisa ficar bom, né? O quadrinho é um exercício de treinamento e quem decide que é bom é o público, bem mais que você. Então o importante é fazer. Até clássicos da literatura têm sido adaptados para os quadrinhos. As histórias têm ações rápidas, ilustrações elaboradas e diálogos simples. Você consegue, então, com esses livros, compartilhar, dividir essas histórias que foram feitas no século passado, né? E aí você consegue que pessoas de todas as idades, não só as crianças e os jovens, mas também as pessoas que não tiveram oportunidade de ler, né? Porque o quadrinho também é aplicado em EJA para a alfabetização de adultos. Então ele ele permite essa divisão, né? Essa democratização, eu diria, de uma literatura que é mais ampla, que é maior, que é dita clássica e que aí com o quadrinho ela é mais democratizada. O quadrinho já é no Brasil, a gente tem o caso da Turma da Mônica, que é talvez o maior alfabetizador assim, das crianças, né? Muita gente aprende a ler com a Turma da Mônica. Então, não sei se é uma ferramenta que ela tem só essa função de ajudar a trazer para outras leituras. O quadrinho é uma leitura em si, então se a criança lê bastante quadrinho, ela lê. Clara e Vitória sabem na ponta da língua porque os gibis fazem tanto sucesso. Os desenhos,
os coloridos e as histórias. Por causa que tem cores, eles têm desenhos e porque as histórias que eles contam. Quer rever essa e outras reportagens? É só acessar a nossa página na internet youtube.com/cppafop. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.